Bom dia, pessoal, bom dia. Já somos 88 agora essa manhã, antecipando a piada da Aldinha, né? Não nos vemos desde o mês passado. Ô, gente, olha, a Catinha ainda está se recuperando, mas na próxima encontro, se Deus quiser, ela vai estar junto conosco, cantando, fazendo essa harmonização maravilhosa. Tivemos a oportunidade de vê-la aqui no Cantoria do Hino, né? Que é sempre muito bom ver essa turminha cantando, né? Nós vamos ter que fazer sempre várias e várias versões, aumentando cada vez mais o número dos participantes para cantar o hino de Manuel Felipe Santiago, que é realmente uma belezura, né? Hoje, essa manhã, vai ser muito bom, que nós vamos ter o Renato Machado, falando na lição 178, nosso querido Renato, vai ser muito bom. Exatamente, graças a Deus. Não é? Então, Inicialmente, eu queria lembrar que, para chegarmos a esse estágio em que estamos, falando à distância, conversando à distância, muita coisa aconteceu em nossas vidas que proporcionou essa facilitação da comunicação. Quero lembrar, como o próprio Theo está falando, agradecer a Patrícia, agradecer ao Theo, pela oportunidade que estão me dando também, com esse carinho, lembrando de mim. E me sinto muito honrado com esse convite. Me sinto muito carinho da parte de vocês. Mas cabe-nos a nós lembrar das pessoas que trabalharam e se esforçaram muito antes de nós. O próprio Paulo, que é objeto do nosso estudo hoje, uma lição dele, ele se esforçou muito para que o cristianismo viesse a se consolidar no mundo. E ele que foi o maior responsável pela divulgação do Evangelho. Depois dele, sucederam inúmeras pessoas. No nosso caso aqui, mais próximo, assistidos do Manuel Felipe Santiago, devemos render graças e agradecer e honrar aqueles que nos antecederam. Começando pela dona Celina, que é a fundadora desse centro, lá em 1944, ela com seu marido que se esforçaram tanto, chegando ao ponto dela fazer palestras e reuniões mediúnicas sozinha, e para que mantivesse a luz acesa e que hoje nós desfrutamos disso. Não podemos esquecer dessas pessoas. Como não podemos esquecer do esforço que faz a nossa família de conviver conosco, de ter a paciência conosco e a compreensão com os nossos deslizes. Por tudo isso, nós agradecemos muitíssimo ao nosso Pai, a Jesus, e aos nossos companheiros espirituais, tutores que nos acompanham nessa vida, com a permissão de Jesus, para que possamos sair mais livres dessa encarnação e caminhar de uma maneira mais reta, mais firme, em direção ao nosso Pai Celestial. Jamais podemos esquecer dos nossos antepassados. A lição de hoje, o combate interior, que é do Pão Nosso, lição 178, traz aqui a lembrança do que aconteceu com Paulo, que não é diferente do que acontece conosco, né? Paulo recebeu a revelação de Jesus em determinado momento da sua vida e, a partir desse momento, ele decide mudar de vida e seguir o caminho junto com ele, como demonstração de gratidão por tudo que tinha recebido do Mestre. No princípio da lição, Emmanuel, nosso querido irmão Emmanuel, traz o que aconteceu e faz um histórico da vida de Paulo. E ele diz o seguinte: em plena juventude, vou colocar o óculos aqui. Em plena juventude, Paulo teceu armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os.
Emmanuel fala sobre o comportamento imediato de Paulo, né? Como ele agia no passado. Nós podemos ver que nós também agimos assim na nossa própria vida, desejando progredir materialmente, e não só materialmente, e muitas vezes por vaidade e por orgulho, nós deixamos companheiros para trás, né? Voltando à lição, então, ele fala como que Paulo agiu. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em vida em toda parte. Bom, na hora que ele fala que ele supera os doutores da lei nos tribunais mais elevados de Jerusalém, fica caracterizado aí a vaidade muito grande da parte de Paulo. E ele queria ser superior aos outros e fez isso demonstrando um conhecimento e combatendo aqueles próprios juízes da época, que eram estudiosos da lei. Mas aí também nós podemos perceber que Paulo era possuidor de um senso de raciocínio, de uma lógica e de um discernimento maior que o povo da época. Isso era uma qualidade dele, que ele usou para degladiar-se com os doutores da lei e sobrepor a todos eles. Voltando à leitura, quando ele agia assim, ele não olhava muito para os outros, o que fica estabelecido e confirmado o seu próprio egoísmo. E dessa forma, ele, ao se sobressair, ele multiplicou adversários por toda parte. Não só aqueles que foram humilhados por ele, mas aqueles outros também que o invejavam. E esses adversários, é claro, que emitiam para ele energias negativas que ele, na ocasião, por ele se sentir superior aos outros, ele não considerava nenhuma dessas partes, tá? Ele não considerava nenhuma consideração, ele não tinha nenhuma consideração pelos argumentos dos outros. Ele queria impor os seus próprios argumentos. Podemos deduzir aí que Paulo, assim, e como está escrito por Emmanuel, ele agia assim com seus amigos próximos, sem considerá-los e sem respeitá-los. Voltando à leitura, deixa eu pegar. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Quando ele fala que atormentou e complicou situações de amigos respeitáveis, ele esquece dos amigos e prevalece a sua vaidade em querer ser superior. Volto a dizer isso, porque isso acontece com todos nós a todo instante. Quando a Alda acaba de falar aí que nós devemos combater no nosso combate íntimo, de que devemos combater brincadeiras depreciativas, insinuações de superioridade, isso ela está se referindo ao combate de hábitos que nós adquirimos ao longo de milênios, que não sabemos por que, às vezes, a gente faz uma brincadeira desrespeitosa com alguém. E eu digo isso porque conheço muita gente que age dessa forma. Eu mesmo, no passado, também agia assim. Quando nós fazemos uma brincadeira inconveniente com alguém, é para humilhar alguém, para ficar acima dele. E isto é um hábito que nós temos muitas vezes e que só conseguimos eliminar esse hábito
com muito esforço, com muita prece, para que aceitemos a iluminação de perceber do que estamos fazendo, que estamos maltratando alguém. Então, quando a Alda fala isso, ela está nos ensinando como devemos fazer. Essa é a grande vantagem de ter a doutrina espírita para nos despertar daquela estagnação que estávamos, nos sacudir, para que possamos acordar, despertar para uma outra vida. E quando nós despertamos, nós partimos para esse bom combate, que é a luta íntima, para esse combate interior, que não é fácil, pois estaremos combatendo hábitos construídos ao longo de milênios. Na presente encarnação, esses hábitos, muitas vezes, são reforçados pelo tipo de educação que recebemos dos nossos pais em determinado momento, ou pela convivência de pessoas, e que vai consolidar e vai reforçar esses hábitos. Via de regra, em nossas encarnações, nós viemos em uma casa, em uma família, que tem a mesma vibração necessária para o nosso burilamento. A que pensa como nós. E para que estejamos no centro de um conflito íntimo, para que a gente tenha a oportunidade de combater esse conflito. Esse é o combate interior. Aliás, o que Paulo fala do combate interior é o que Jesus também ensinou, como o Fausto falou. Eu não vim trazer a paz, mas a separação. Eu não vim trazer amor, eu vou provocar a separação. É a separação de tudo que nós fomos no passado. Foi isso que aconteceu com Paulo quando ele vê Jesus. Ele, um homem inteligente, um homem perspicaz, um homem de vontade muito forte, e que a vontade dele ele usou para sobrepor aos outros, é a mesma vontade que devemos ter para sobrepujar a nós mesmos. No Livro dos Espíritos, em determinada pergunta, os Espíritos falam que nós temos pouca vontade de nos esforçar. Por isso que, quando Paulo reconhece, se encontra com Jesus e reconhece a sua majestade, reconhece a sua superioridade moral, a sua beleza espiritual, a sua grandeza espiritual, Paulo, que era um homem, se sentia superior, ele queda e reconhece que existem forças, existem seres superiores a ele. Começa aí o nosso combate. A Maria Emília, certa vez, no encontro de Natal nosso, ela falou disso também, e falou do momento em que Paulo encontra com Jesus. E ela trata do assunto como sendo o nascimento de Jesus, que o Natal é essa comemoração. Em dado momento da sua palestra, ela pergunta assim: em que momento Jesus nasceu em seu coração? Para Paulo, nasceu no coração dele exatamente naquele encontro que ele teve na entrada de Damasco. E para nós, já nasceu em nosso coração? Com o nascimento de Jesus em nosso coração, nós não podemos mais fugir desse combate diuturno que teremos que ter conosco para superar. Porque existem sensações e hábitos e maus hábitos, e existem vícios que nós trazemos conosco, e não sabemos de quanto tempo, que temos que combatê-los. Mas por que combatê-los? Entendemos que esse combate vai nos levar à libertação do egoísmo, né? A libertação da vaidade. Estamos mais livres, nós poderemos seguir
mais facilmente os passos de Jesus. Exemplo não nos faltam, estímulo não nos faltam em nenhum momento, mas precisamos nos esforçar. Esforçar e muito, como fez Paulo. Voltemos à leitura. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor convoca o Espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Aqui, Emmanuel está colocando uma palavra que é muito importante e que nós devemos nos apegar a ela, prestar muita atenção. Surgiu o momento em que o Senhor convocou o Espírito. Ele não convocou a Paulo, ele convocou o Espírito de Paulo. Ele convocou o Espírito Paulo. Ele falou ao ser espiritual e não falou ao homem encarnado, né? Ele separou aí o que ele pretendia e o que ele desejava para Paulo. E colocando dessa maneira, ele alerta Paulo que ele é um ser espiritual eterno, que ele é um filho de Deus e que deve e precisa agir como tal. Voltemos à leitura. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quantas vezes nós conseguimos nos calar? A Alda acabou de falar. Se nós não podemos falar uma coisa boa, façamos silêncio. Quantas vezes nós conseguimos fazer silêncio para ouvir o outro? E quantas vezes nós conseguimos fazer silêncio para ouvir o nosso anjo de guarda? Para ouvir o nosso anjo de guarda que se manifesta através da nossa esposa, do nosso filho, do nosso companheiro de trabalho, daquele transeunte, de um amigo, às vezes de uma propaganda. Outro dia eu assisti a um filme que narra a história de uma menina que tinha sido adotada por um casal que já tinha uma filha. Essa menina foi gerada por uma mãe que, imatura, achou que não tinha condição de criá-la e doou essa criança para uma instituição e esse casal ficou com ela. O que me chamou a atenção nesse filme é que o casal, a mulher, o marido e a filha natural deles, a atitude deste casal em relação à filha e em relação a todos. Esse casal tinha uma cumplicidade, uma doçura e uma confiança extrema um no outro. Tem uma cena que eles recebem lá uma pessoa que estava em busca de uma menina que tinha fugido, outra menina que tinha fugido e ido para a casa deles, e quando essa agente da lei chega na casa deles, a mulher simplesmente olha para o marido de uma maneira doce e de plena confiança, e o marido entende, então, que eles deviam se candidatar para adotar mais aquela criança. Chamou minha atenção, a atitude e o olhar que eles tiveram um com o outro. Ora, não só a posição dos artistas que interpretavam os personagens, como do autor que criou a história, naquele rápido momento, ele falou de uma cumplicidade, ele falou de um amor já consolidado, ele falou de um amor que devemos nutrir um pelo outro. Ele falou do respeito. E, apesar de ser um filme, ali estava uma cena real, que existe entre vários casais, em várias famílias, e que existe de várias pessoas, uma para com as outras. São esses recados que nós devemos observar e que tomar como exemplo, porque a atitude desse casal do filme
não aconteceu naquele momento em que eu observei. Eu observei o resultado de um trabalho íntimo dos dois. E que eles, sim, demonstravam aquilo de uma maneira muito tranquila. Isso acontece quando nós já aceitamos a presença de Jesus em nossas vidas. Nós confiamos de que ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. De que ele é o condutor da humanidade e que, principalmente, que ele desinteressadamente e com todo o seu sofrimento, ele está interessado na nossa felicidade. E ele coloca isso para nós no Evangelho e repete inúmeras vezes a mesma lição. E nos convida a ter essa confiança, porque ele jamais vai trair essa confiança. Ele nunca nos deixará sós, né? E deixa conosco aqueles seus enviados que vão nos conduzir nessa jornada e nessa caminhada presente, não nos desamparando. Nós é que precisamos estarmos atentos. Voltemos à leitura. Quebra-se-lhe a espada das mãos para sempre. Paulo, então, deixa de combater todos. Para sempre, quebra-se-lhe a espada. Ele compreende que Jesus é o amor, que é a espada. Ele não precisa mais da espada. O combate e a arma que ele vai usar é o amor. Paulo, com a sua inteligência incomum, ele percebe nesse encontro rápido a superioridade de Jesus e que o amor é a arma que ele tem para combater a si mesmo e combater o mal no mundo, divulgando o Evangelho de Jesus. Vamos lá. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que caracterizava nos tempos de cegueira. E, apedrejado, açoitado, preso, incompreendido, muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Nós também somos apedrejados, ameaçados de várias formas. Pode ser com a implicância da mulher com os homens, com os maridos, né? Pode ser com a ameaça de um desemprego, pode ser de várias formas, nós podemos ser apedrejados. Mas temos que acreditar e perseverar no amor de Deus por nós. Temos que perseverar que só através da simplicidade e da humildade é que vamos conseguir êxito nessa luta. Volta lá um pouquinho, então. Não tem braços para utilizar e caminha modificado em sentido inverso ao que ele fazia, claro. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Muito bem. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Isso aqui é quando Emmanuel está nos alertando. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. E continua no conselho. Ora e vigia. Prepara-te e aperfeiçoa o coração à humildade, à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Aqui no meu livro, né? Eu anotei o seguinte: não conseguiu escapar da determinante divina de que nós temos que nos aperfeiçoar. Ninguém escapa disso. Nós viemos com essa finalidade, de aperfeiçoar.
Então, dia virá em que nós teremos que mudar de vida, caminhar no outro sentido. Um outro ponto que me chamou a atenção nessa lição também é o seguinte: Paulo, quando ele encontra com Jesus, ele se cala, né, diante da sua majestade, como eu já disse, mas Paulo não cai no remorso e na culpa por o que ele fez. Ele se arrepende e muda de atitude. Em outros momentos, Paulo diz que ele tem um espinho na carne. Ele está se referindo ao mal que ele praticou no passado e que ele não tem como voltar para fazer isso. E aquilo fica atormentando ele na sua consciência por todo o mal que ele fez. Mas ele não se esmurece, ele não baixa a cabeça, fica amuado e desanimado, e com a culpa, e não assume aquela culpa que pode impedi-lo de caminhar. Não é essa a ideia. Isso me levou a perguntar, e devemos perguntar todos nós, por que Jesus escolheu Paulo? Ele assistia a todos, mas muitos de nós, Jesus não vai nem passar na nossa porta, mas ele nos manda alguém falar conosco. Mas por que Paulo? Ele foi em encontro pessoal com Paulo. Jesus foi ao encontro do Espírito. E Jesus viu no Espírito, Paulo, as qualidades necessárias para que ele possa ser útil na divulgação do seu evangelho. Ele pegou a parte boa de Paulo, a sua inteligência vigorosa, o seu raciocínio lógico, a sua perspicácia e a sua vontade inquebrantável, a sua força de vontade. Nós, de nossa parte, podemos nos apegar a uma coisa: tudo que fizermos, façamos de boa vontade, para começar. E tenhamos a vontade firme de fazer. E nos esforcemos sempre muito por fazer. Não é fácil combater os nossos hábitos construídos há muito tempo. Não é fácil. É preciso muito esforço. Esse esforço já estava consolidado em Paulo. Por isso que Jesus o utilizou. Por que nós não podemos agir da mesma maneira que Paulo? Nos esforçarmos de uma maneira firme, vigorosa e demonstrar que estamos com vontade realmente de mudar de vida. Existem várias maneiras de fazer. Hoje a Alda já ensinou algumas maneiras que nós podemos fazer. Coisas simples, mas nós temos que estar atentos. Podemos estar certos de que a orientação, o apoio, não nos falta jamais. Esse apoio vem material, esse apoio é através de alguém, sempre que está ao nosso lado. Mas pode vir através de um pedinte, através de um amigo novo, né? Um amigo, uma solicitação. Outro dia eu tive o prazer, aliás, contar para vocês, eu recebi, agora estão falando de Jesus, né? Eu tenho um novo amigo que chama Jesus. Não sei se muita gente tem, eu até brinquei com o Mirabô, né? E o nome dele é Jesus Henrique, é aqui do Centro Espírita. Qual não foi a minha felicidade que um dia eu perguntei para ele e comecei a conversar e ele, de pronto, se prontificou a pegar uma informação para tentar me ajudar, sem pensar em nada. Ele teve a maior boa vontade. Depois, eu fiz contato com ele por telefone e tal, e não conseguimos... eu não consegui obter a ajuda que eu pretendia dele. Mas conversa vai, conversa vem, fiquei sabendo um pouco mais da vida dele, e aí ele me presenteou com um pedido de doações para que ele, Jesus, ele mora aqui no Morro do Papagaio, que ele, Jesus, conseguisse algumas coisas para levar lá para a região dele, que é uma pobreza enorme. Mas é muita pobreza. Ele até compara, no áudio que ele me manda,
falando da dificuldade que as pessoas têm lá, que levanta de madrugada para trabalhar, trabalha muito, trabalho braçal, ganha um pouco, e tudo que ele levava, tudo que ele leva para lá é motivo de alegria e muita felicidade lá para o povo muito pobre que é. Então, esse Jesus Henrique, me deu a grande alegria de fazer um pedido desse, em que eu já arranjei algumas coisas para ele levar, e semana que vem já está levando para lá com a maior felicidade. E ele me agradeceu muitíssimo, e ao passo que eu, que sou grato a ele, por dar essa oportunidade de contribuir dessa cruzada dele, não é verdade? Assim, nós devemos perceber. Isso, veja vocês, eu estou contando esse caso para mostrar que a ajuda de Jesus vem de todas as formas para nós, a todo momento. Vem para mim e vem para todos nós. Basta prestar atenção. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jamais estamos sozinhos. Jamais estamos desamparados. Portanto, não tenham dúvida disso. A única coisa que precisamos fazer é ter força de vontade e boa vontade. No último parágrafo da lição, eu chamo a atenção para o último parágrafo, é que Emmanuel nos convida o seguinte, no último parágrafo: se ainda não combates contigo mesmo, dia virá que será chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Orar, se nós orarmos, tivermos o hábito de orar todos os dias, o simples hábito de orar modifica as energias que estão à nossa volta. Isso eu lhes garanto. E prepara o ambiente e, mudando a energia à nossa volta, nos dá condições de abrir o nosso coração para que o nosso anjo de guarda acesse o nosso coração e nos desperte de alguma forma para receber os conselhos. Orar é isso. Se vigiarmos todos os nossos hábitos, se vigiarmos e se conseguirmos fazer, como Santo Agostinho fazia, de avaliar as nossas atitudes, nós estaremos sempre preparados para mudar. Algumas vezes, vamos nos deparar com atitudes que fazemos no dia a dia e podemos nos envergonhar delas. Para isso, existe a palavra desculpa, me perdoa, né? Eu não quis fazer isso. Mas ter a convicção no fundo da alma que não é possível repetir uma coisa ruim. Uma palavra mal colocada, um tom de voz mais elevado, não perdoar uma pequena atitude, esquecer pequenas coisas. Isso é o vigiar. O que nós estamos fazendo? Essas são as coisas pequenas que, se nós fizermos, vai nos preparar para as grandes modificações. Nós vamos mergulhando em nós mesmos de uma maneira cada vez mais profunda. E assim como nós vamos encontrando coisas negativas, também nós vamos encontrar coisas muito positivas, que são muito maiores do que as coisas negativas que temos. Nós fomos criados à semelhança de Deus, porque nós somos seres divinos. Como seres divinos, a nossa parte boa é muito maior que a parte ruim. Basta exteriorizá-la.
Basta caminhar com Jesus e que nós vamos colocando à disposição do nosso próximo tudo isso que nós temos de bom, sem medo de errar, sem medo de sermos decepcionados, sem esperar gratidão e agradecimento por qualquer coisa que venhamos fazer ao outro. Simplesmente pela alegria de fazer o bem. É o bem pelo bem. Muita coisa que eu estou falando, é claro que eu ainda não consigo fazer, mas eu estou no esforço, me esforçando muito. E convido todos a fazer isso, porque essa é a única solução que temos. Esse é o único caminho. Seguir Jesus é isso. Agir como ele agiu, no dia a dia. Como espíritos, como seres eternos, que convivem com outras almas eternas. E não podemos esquecer que nós vamos precisar do nosso próximo, daquele que está bem próximo e daquele que está distante. Que sempre vamos precisar. Sempre. E não podemos deixar de vigiar, porque não sabemos que amanhã vamos incorrer nos mesmos erros do passado. Mas se nós aplicarmos o nosso tempo com muita vontade de fazer o bem, sem olhar para o lado ou para trás, nós não teremos tempo de fazer coisas erradas ou de praticar o mal. O tempo vai nos absorver por completo. Inúmeras oportunidades vão aparecer para nós, pedindo-nos, nos convidando a participar, sem deixar tempo para nós de fazer qualquer coisa. Ou mesmo, e que é mais importante, de pensar coisa ruim. Portanto, devemos sim agir como Paulo. Deixar que Jesus nasça, apareça para nós espíritos, para que sintamos aí essas energias do Mestre no nosso dia a dia. E isso acontece, isso é verdade. Nós estamos sempre em contato com a espiritualidade amiga. Basta ouvi-los, senti-los. Basta o nosso desejo de fazer isso. Preparemos-nos para isso, para que Jesus esteja em nossas vidas no dia a dia e para que a gente possa se libertar daquele egoísmo selvagem que ainda insiste em viver dentro do nosso coração. Eu quero agradecer a todos por essa oportunidade, pela honra de estar em companhia de vocês. Que Jesus nos ilumine e continue a iluminar o nosso caminho para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa. Estou assim, adorei ouvir você falando e lembrei de uma frase do Chico que diz assim, que as pessoas sofrem muito quando têm muito tempo para pensar em si mesmas. Né? Então, acaba sofrendo muito. Você vai pensar nos outros, começar a ter uma ação, você começar a tornar o seu ambiente envolto nas lições de Jesus, que é o que a gente faz aqui, para que o Dr. Bittencourt possa ter acesso ao nosso íntimo, acesso às nossas necessidades, para que estejamos desarmados, para que possamos elevar nosso pensamento e vibrarmos mais sintonizadamente com os trabalhadores de Jesus, com o Dr. Bittencourt e sua equipe, que permite que ele faça esse tratamento conosco, nós todos que somos assistidos por ele. Então, isso faz parte também do bom combate, né, Renata? Assim, quando a gente vigia nossos próprios pensamentos. A gente está mais nesse hábito, que parece ser bastante contemporâneo, de criticar tudo e todos, né? A gente perde muito tempo, a gente sofre muito, que a gente fica pensando na gente mesmo. Se a gente cuidar de nos iluminar, né, a gente atrai luz. Isso facilita as coisas. Esse é o grande combate, né? Começa realmente, Léo, o mais importante é vigiar os pensamentos, que aí começa tudo. Aí começa tudo, né? Vigiar o pensamento. É isso mesmo. O mestre não falou, não é pela boca que contamina o homem? Mas pelo que sai dela. Não é? O que sai dela é fruto do que pensa, né? Não tem
Renato, que bom tê-lo de volta. Só falou uma vez esse ano aqui. Ano que vem eu já vou falar com a Patrícia. Não, falei duas vezes, viu, Léo? 2 vezes, né? Essa é uma Anota outra. aí, por favor, porque eu estou anotando aqui para cobrar. É exatamente que você quer o seu salário integral, fica. Vou tornar a coisa mais. Eu vou pedir nossa gerente, a Patrícia, para poder. Anota aí. Para poder agendar bem você. Léo, é uma alegria estar em companhia de vocês e uma honra, eu volto a dizer, viu? Muito obrigado, viu? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você, vou sair agradecendo a todos por mais esse dia. Contamos que nós mantenhamos nossa aguinha, aqui a minha aguinha toda direitinho, todas as vezes, não vamos esquecer, vamos manter o nosso astral em alta, vamos orar por nós mesmos e pelas pessoas que têm sofrido de Covid, né? E até semana que vem, vamos deixar o Renato, então, fazer nossa oração de término, né? E ao final dele encerramos a transmissão. Tá bom, gente? Um grande beijo para todos, um grande abraço, Renato. Muito obrigado. Vamos voltar, então, ao início da nossa fala, para que possamos agradecer a todos aqueles que estão nos proporcionando essa alegria de ter esse contato. Lembremos-nos de que, para que isso acontecesse, tem uma série de fatores e milhares de pessoas se esforçaram para termos essa alegria. Se pensarmos na tecnologia que nos serve, quantas pessoas trabalharam para que ela acontecesse? Se pensarmos em quantos trabalharam no Manuel Felipe Santiago para que isso acontecesse? Se pensarmos nos bons hábitos que foram construídos a partir das ideias divulgadas pelo Espiritismo, e que isso nos conforta e nos estimula, se pensarmos em nossa família, que nos apoia e caminha conosco, por tudo isso, mestre amado, nós queremos agradecer. Agradecer esse carinho, esse amor que nos dedicam. E a melhor maneira de agradecer é nos oferecermos ao vosso propósito o nosso esforço e a nossa boa vontade para que sirva de nós, para praticarmos o bem por onde estivermos. Que a sua paz esteja sempre em nossos corações e que a sua luz continue a iluminar o nosso caminho. Que assim seja. Graças a Deus.